Corinthians, nesses desafios contra equipes mais pesadas, ele não está conseguindo lidar. O Flamengo e agora o Racing. Contra o Internacional é um dos melhores tempos do Corinthians no ano inteiro. Sim. E no final do jogo, nesse segundo tempo, acontece o empate numa falha defensiva, assim... Aí você junta isso, André. Peso de camisa, jogo em casa, colocação no Campeonato Brasileiro. Incômodo. Resultados que não acontecem. É óbvio que os jogadores, porque não está faltando raça, não está faltando vontade, dedicação, não falta nada disso, vão sentir um pouco. E é mais difícil de lidar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informe Agora. Vamos acompanhar tudo que rolou nesse pós-jogo de Corinthians 2, Racing também 2, né? Um jogo onde o Timão saiu atrás do placar, depois foi buscar com 2 gols do Yuri Alberto, virou o jogo e já na volta do intervalo o Corinthians bem cansado, sei lá, meio bagunçado, sabe? Mais uma vez vacilou, tomou o gol dentro de casa, o gol de empate, nessa jogadaça aí, ó. Caneta, o cara limpou, tabelou, recebeu sozinho e bateu no canto. Pô, aí não dá, né, também, né? Pô, aí também... Pô, os caras fazendo uma jogada dessa sozinho, ninguém marcar, é uma sacanagem. Começou a caneta linda em cima do Garro e depois ali na sequência ele saiu só ali no meio de campo e bateu cruzado. O Corinthians vacilou no primeiro jogo das semifinais e a imprensa analisou e vai falar tudo sobre esse jogo. A partir de agora, o link da ESPN estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra agora, sem enrolação, vamos pro vídeo. Competente, que ela tem que ir embora agora, eu não estou falando nada disso. Estou dizendo que pela terceira vez, nesse recorte mais recente, a comissão técnica do Corinthians não esteve à altura do que ela precisa ser. Só para acrescentar, os jogos têm mostrado o limite da comissão técnica e não o limite da equipe. Esse elenco pode mais, né? O elenco pode muito mais. Agora pode mais. Porque foi um elenco bem recheado, fez uma boa. A gente cansa de falar aqui, a janela do Corinthians foi boa. Mas você acha, assim como o André, que é improvável o Corinthians se classificar lá na Argentina, ô Pedrão? Tudo bem? Tudo bem, William. Abração a você, André, Calçade, Birner, o fã de esporte com a gente aqui mais uma noite. Eu lembro que quando a gente parou para observar o jogo de ida entre esse mesmo Racing e o Atlético Paranaense, e o Atlético venceu o jogo de ida, e a gente falava que ainda com a vitória era muito pouco provável imaginar que esse Racing, que tinha se portado bem fora de casa, não iria se portar melhor fora de casa. Então me chamou a atenção como o Racing ficou confortável em campo em muitos momentos. E quando você pensa num Corinthians de decisão, você pode puxar, no recorte mais recente, o domingo. O Corinthians fica desconfortável porque o Flamengo provoca um desconforto, tem uma limitação, tem um jogador de qualidade que faz falta ali, o Memphis não está inscrito na Copa do Brasil, tem um cenário ali. Agora hoje você começa a ver o jogo, depois da virada, você pensa que em algum momento você pode ter um conforto, e aí tem um desconforto causado aí por uma mexida. Porque você traz para uma situação que o time já tinha, em outros exemplos recentes como o André, aquilo ali não tinha funcionado. Não é que ele lançou a mão, ele foi na contramão do que a gente poderia imaginar para lançar a mão de algo que já tinha funcionado. Era de algo que não tinha funcionado. Então, quando eu vejo um Corinthians muito desconfortável em campo, eu olho para o que esse Racing é capaz de fazer dentro de casa. Eu olho para a dificuldade que o Corinthians tem em manter níveis de atuação. As oscilações são constantes, apesar da qualificação do elenco, da janela, e o momento da comissão de entendimento desses jogos, é muito difícil a parada lá fora. É muito difícil dentro de cilindro, com esse time que vai voltar falando, a gente poderia ter até vencido. A gente transformou o jogo em desconforto para eles. Então, dentro de casa, esse time vai ter uma outra postura. E aí, como o Corinthians vai reagir a essa postura, é um grande ponto de interrogação. Então, está desconfortável, mas não está, eu não sei se improvável, mas está desconfortável e tinha que sair hoje com algo um pouco mais encaminhado. Não é fazer 3 ou fazer 5, esses exemplos que a gente teve recentemente, porque o Corinthians não é o Galo atualmente, o Corinthians não é o Botafogo atualmente, o Corinthians ele tem uma conta do chalinho, um limite para competir. Só que hoje a gente não conseguiu ver nem isso em casa. Então, isso preocupa para a volta. O que o Racing pode fazer e o que o Corinthians está repetidamente errando. Tá deixando escapar resultados importantes, principalmente no Brasileiro. Você falou do jogo contra o Internacional, né? Está falando de um Corinthians que está brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. Aliás, a noite começou boa para o Corinthians, né? Porque o Vasco venceu o Cuiabá e o Cuiabá permaneceu lá embaixo, na zona do rebaixamento. Tem confronto direto contra o Cuiabá na próxima segunda-feira, o Corinthians. Então, ali foi importante dar uma segurada no Cuiabá, porque senão ia ficar muito na cola do Corinthians. Começou boa, mas em termos de Sul-Americana, não foi nada boa a noite para o Timão, que teve boas atuações do Yuri Alberto e do Memphis Depay. A gente vai ouvir agora o Yuri Alberto, já passo para você, Birner, e também o Fagner, 2 personagens aí desse empate corintiano. Vamos lá.
Pô, cara, glória a Deus pelo momento, pelos gols, sempre tentando ajudar o Corinthians, que é muito gigante, então só agradecer a Deus pelas oportunidades e hoje a gente ia totais condições de ganhar esse jogo. Infelizmente, pelas condições do gramado, nos atrapalhou bastante do meio para o final do primeiro tempo. No segundo tempo também foi muito difícil, então acho que virou um jogo de muita força, não é o que a gente buscava como foi no início do jogo. A gente teve um pouco de superioridade nisso, então manter a cabeça firme, a gente vai trabalhar duro essa semana e eu creio que no jogo de volta a gente tem totais condições de vencer esse jogo e passar para o final. Cara, na verdade acho que foi bem por isso, né, que o presidente se esforçou para trazer e montar o elenco que montou, para a gente ter qualidade independente de nomes que entrem dentro de campo, né, para a gente ter qualidade, para a gente conseguir fazer grandes jogos, né, temos potencial, temos jogadores para poder fazer esses jogos decisivos, né, então agora, como eu falei, já é pensar no jogo do meio de semana, já é descansar, né, já virar a chavinha, corrigir algumas coisas que nós precisamos para fazer um grande jogo na segunda e aí depois vira a chavinha de novo para a gente conseguir fazer um grande jogo lá e trazer a classificação. Vou aproveitar o Mário Marra que está em loco, pode ser, Vitor Birner? Por favor. Espera. Mário Marra, que está lá na Neoquímica Arena, vai falar com a gente, porque o Yuri Alberto falou uma coisa que me chamou a atenção agora, viu, Mário Marra? O gramado, o tempo, a chuva. Teve toda essa influência no futebol do Corinthians? Tudo bem, Mário? Não, Oi, William. Prazer estar com você, com os companheiros. Boa noite a todos, boa noite ao fã de esporte também. Eu acho que teve influência. Estava muito difícil em algum momento da partida de ver a bola rolar. Estava fácil perder a bola, para a bola ficar parada numa poça d'água. Eu acho que isso dificultou, sim, em algum momento. Mas, William, quando a gente pensa na análise do jogo, é preciso entender também, né? Das 5 modificações do Ramon, ele mudou 4. Você considera que o Corinthians joga com 4 homens no meio campo? Ou você acha que o Garro está mais adiantado? Ele mudou 4 jogadores no mesmo setor. E aí eu acho que vai quebrando, sabe? Vai minando. E o pior, né, é que ele mudou e o time não melhorou. E quem ele tinha que ter mudado antes, ele não mudou. O Charles dava todos os sinais de muito cansaço. E aí acho que tem uma questão de leitura rápida de jogo e talvez até de alcançaram algo mais com o jogo. E o Gustavo Costas alcançou e acho que o Ramon Dias hoje não alcançou. Então teve chuva, teve tudo isso, mas acho que hoje a comissão técnica também ficou devendo. Porque a questão do Charles, né, Birner, para te colocar aqui no programa também, assim, o Charles já no final do primeiro tempo já dava sinais de cansaço. Ele colocou a gente para aquecer. Exatamente. Eu não sei qual foi o papo no vestiário. E aí, Charles, pode ser, vai continuar, não vai parar? O Charles, não, vamos lá e tal, dá para ser. E aí ele faz uma substituição imediata. Primeira substituição do segundo tempo imediata. Tinha o quê? 12 minutos, sei lá? Mais ou menos, 15 minutos. O Charles, naquele bote que ele dá, que ele passa voado, ele já vai direto para a substituição. Exatamente. É a última ação dele no jogo. Então, acho que é um dos erros, e eu acho que o Marra apontou muito bem, Bernardo, as substituições no mesmo setor. E, de novo, o Ramon mostrando que as substituições não surtem efeito. Substituições são para quê? Para melhorar, às vezes fisicamente, taticamente, tecnicamente. As substituições do Ramon não têm surtido efeito. Tudo bem, Bernardo? Tudo bem, William? Boa noite a você, André, Calçade, Pedro, Marra, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que o meio-campo do Corinthians tem sido, quando o time não rende ou não faz as suas melhores partidas, um ponto a ser discutido. Porque eu entendo que o Marra disse, eu não discordo, porque no final das contas o jogo mostrou que o Marra tem razão. O time foi ficando cada vez mais fraco, cada vez menos criativo, dando algum espaço para o Racing, espaço que o Racing em algum momento até não fez questão de aproveitar, Sim. Parecia satisfeito com o resultado. Eu não penso como o André a respeito da classificação, mas isso é um assunto para depois. Mas para eu criticar o Ramon, eu não posso olhar só para isso, porque eu olho o meio-campo e falo, quem joga? Quem joga? Então eu acho que tem muito mais a ver com o encaixe. E aí eu vou muito mais na linha do que diz o Calçade. Porque já no resultado em que o Corinthians... que o Corinthians ganhou... O Calçade Paranaense. O Calçade falava da distância do meio-campo e dos atacantes. Né? E eu acho que o Ramon tem alguns receios assim, que ele obviamente não vai falar, porque ele... Talvez isso... Talvez não, isso dificultaria a relação dele com o elenco. Quando ele
opta quase sempre por um meio campo com pelo menos 2 jogadores em tese que pegam mais e um terceiro jogador que marca ali. Eu acho que... Um terceiro que marca bastante. Tá. Eu acho que ele não tem muita confiança nos seus zagueiros. Ou pelo menos em um deles. E acha que pelo menos um deles ou ambos precisam ser bem protegidos. Eu acho que ele tem alguma dificuldade também pelos lados do campo. Porque o Fagner não é mais o Fagner de antes. Sim. E o Mateuzinho, quando joga, não foi o caso hoje de início, é um jogador que vai muito melhor no apoio do que na marcação, né? Do lado esquerdo, a mesma coisa acontece com o Bidu, que faz uma temporada melhor que as outras temporadas dele pelo Corinthians, porém, não é um grande marcador. Então ele olha o jogo de mata-mata e ele pensa, eu não posso tomar um gol aqui. Olha a situação do meu clube. Olha a situação do time que vive ainda. E para mim esse é o grande dilema que fica da eliminação contra o Flamengo e do jogo de hoje. Uma certa falta de confiança. Porque a impressão que eu tenho que o Corinthians faz bons momentos dos jogos. Em todas as partidas o Corinthians quase teve bons momentos, contra o Flamengo não. Mas em quase todas as partidas o Corinthians teve bons momentos. Em algumas grandes momentos, como contra o Internacional. Mas passa a certeza que os jogadores esperam ou não sabem como evitar o momento de grande vulnerabilidade. Porque hoje e pode tudo a perder. Porque isso também acontece em todos os jogos. Teve uma virada do Corinthians no primeiro tempo. E aí, só para juntar o raciocínio, que eu me estiquei muito, quando você tem a ideia de, em princípio, proteger bem a sua zaga e sacrifica alguma coisa ofensivamente, porque não tem o encaixe ideal para você ter tabelas, transições, para você ter segurança defensiva e essa desaparece em algum momento do jogo, seja contra o Inter, depois de jogar muito bem, seja no jogo de hoje, quando a coisa parecia bem encaminhada depois do primeiro tempo, eu olho para o técnico e falo, o que ele pode fazer no curto prazo? Eu olho para o jogo do Cuiabá e penso, será que os jogos em Itaquera, do mata-mata, que jogavam o moral lá para cima, vão dificultar o jogo contra o Cuiabá? Porque o Corinthians vem de 2 jogos em Itaquera sem vitória em mata-mata e o próximo é contra o Palmeiras. Então a cabeça do Corinthians agora, muito mais que no jogo contra o Racing, onde a classificação é viável, não fácil, tem que estar no jogo contra o Cuiabá. Então, o Corinthians, Marra, parece ele está... perdeu o Martínez, né? Pode falar, o Marra. Não, sim, eu concordo com o Vitor quando ele olha para frente, porque esse é o convite, né, para o torcedor do Corinthians, é olhar para frente, não tem jeito. E parece que perdeu o Martínez, né? Do jeito que, pelo menos por um tempo, né, William? Do jeito que ele saiu, a gente não sabe também a situação do Charles, 2 jogadores do mesmo setor, né? Tudo bem que tem a volta do Alex Santana, eu acho que ele encorpa de uma forma diferente, é um jogador de passada larga, que vai bem até o campo de ataque, mas não é confortável perder jogador nesse momento. Né? O que eu ia falar é o seguinte, o Corinthians nesses desafios contra equipes mais pesadas, ele não está conseguindo lidar. Então assim, contra o Internacional. Jogou bem. Fez um bom jogo. Realmente bem. Tomou um empate. Porque tem um momento de vulnerabilidade. Então, é curioso, porque o segundo Flamengo e agora tempo o Racing contra o Internacional é um dos melhores tempos do Corinthians no ano inteiro. Sim. E no final do jogo, nesse segundo tempo, acontece um empate numa falha defensiva, assim... Aí você junta isso, André. Peso de camisa, jogo em casa, colocação no Campeonato Brasileiro. Incômodo. Resultados que não acontecem. É óbvio que os jogadores, porque não está faltando raça, não está faltando vontade, dedicação, não falta nada disso, vão sentir um pouco. E é mais difícil de lidar. Mas eu posso te provocar, então? Deve. Porque você falou que você discorda um pouco do André na classificação improvável. Então todo esse cenário desse Corinthians é um Corinthians muito vulnerável para pegar um Racing em casa precisando fazer um resultado. Eu acho que quando você olha o time do Corinthians individualmente e você olha o time do Racing, eu acho que a classificação, vou repetir o termo, é viável. Viável, ela não é fácil. Mas eu não vejo o Racing com grande vantagem assim. Mas tudo que você olha de vulnerabilidade, em algum momento do jogo, o que o cenário recente está nos mostrando, e você até reforça isso aqui, em algum momento do jogo esse time fica vulnerável. O Racing é um time mais bem treinado que o Corinthians. Em algum momento do jogo esse time individualmente fica vulnerável. Pior. Concordo. Sim. Em algum momento... Então tá aí, né, um pouco do que rolou nesse debate pós-jogo aí, nessa análise da imprensa. É interessante eles falarem sobre isso, né? Sobre a possibilidade do Corinthians classificar ou não na volta. Acho que é totalmente possível, apesar do Racing ser um time muito forte jogando em casa. Mas dá pra sim chegar fora de casa, vencer, ou até mesmo segurar o empate, passar nos pênaltis. Acho que dá pra segurar um bom resultado fora. Talvez uma vitória ou até mesmo um empate, claro. Racing favorito jogando em casa, sem ninguém tem dúvidas disso, né? Acho que hoje o clima realmente pode prejudicar um pouco. O Corinthians é um time que é veloz pelas pontas e
E hoje não teve isso por causa do campo pesado, né? Quando tá chovendo demais, a bola prende, como foi no jogo praticamente inteiro. O Depay fez uma boa partida e o Yuri Alberto marcou 2 gols. Aí foram cruciais para manter um bom resultado, porém a defesa vacilou. A linha de zaga hoje estava bem ruim mesmo. Esse gol aí no vacilo, na bola enfiada, a bola que sobrou ali também. O segundo gol, uma tabela espetacular, uma jogadinha linda do jogador do Racing. E o Timão, né, acabou tomando empate, um péssimo resultado, ainda mais porque jogou em casa, apoio da torcida, apesar do dia chuvoso, a torcida foi, compareceu, lotou o estádio, mas infelizmente o Corinthians tropeçou de novo. Diz aí o que você achou, você gostou da atuação dos jogadores, não gostou? Comente abaixo pra gente saber o que vocês pensam, e daqui a pouco voltaremos com mais informações, até logo mais, valeu!